Olá, tudo bem? Vamos resolver agora a questão da Federal de Santa Catarina de 2022. É uma questão extensa, com bastante detalhes. Acompanha comigo aqui, ó. O primeiro item começa dizendo o seguinte, um item teórico, e ele começa te contando o quê? Sejam f e g funções cujos domínios são, respectivamente, domínio de f e domínio de g. Se f e g são tais, dá uma olhada comigo, que o domínio da função f é igual ao domínio da função g e f de x, dá uma olhada aqui, peraí, f de x é igual a g de x para todo x que pertence ao domínio de f, ok? F de x é igual a g de x para todo x que pertence ao domínio de f, então f e g são funções iguais. Assim, a resposta é não necessariamente, mas eu quero te mostrar por quê. Dá uma olhada. Vamos começar imaginando aqui, ó. A gente tem várias possibilidades para imaginar. Tem uma possibilidade que eu quero pôr aqui para ti que é: considere que nós temos para começar uma função f que é igual, definida por enquanto, dos reais nos reais. Isso vai mudar ao longo do processo, tá? Uma função f definida dos reais nos reais, tal que essa função f, dá uma olhada só, olha que bonitinha, essa função f, pessoal, ela é igual a, veja comigo, ela é igual a 3 que multiplica x, perfeito? 3 que multiplica x menos 6. 3 que multiplica x menos 6. Deixa eu pôr uma coisa aqui para ti, ó. Eu quero que você imagine, é uma função de primeiro grau, a gente já tratou sobre isso. Eu poderia imaginar outras funções, mas uma de primeiro grau aqui é uma boa jogada para nós. E se você parar para pensar nessa função, deixa eu só refazer esse aqui um pouquinho maior. Se você parar para pensar nessa função, ela é uma função crescente, ok? Uma função crescente, tocando o eixo y no menos 6. Dá uma olhada comigo aqui, ó. 3 que multiplica x menos 6 igual a 0. Então, isso vai me dizer que toca o eixo x no 2 e toca o eixo y, que é o b, no menos 6. Então, esse gráfico colocado aqui, ó, esse gráfico colocado aqui é um gráfico crescente que está fazendo isso aqui, né? Esse é o gráfico que a gente tem lá. Maravilha, você vai dizer, perfeito. O que a gente sabe? A gente sabe que esse ponto aqui, ó, ele vale menos 6 e a gente sabe que esse ponto aqui vale 2. Maravilha, essa é a função que a gente tem lá. Aí eu vou te pedir uma segunda função, vou inventar aqui para ti uma segunda função e vou te dizer que a segunda função é uma função g definida também, por enquanto, dos reais nos reais, vou mudar isso daqui a pouco, tal que a função g, dá uma olhada comigo, ela é igual ao módulo de 3 vezes x menos 6. Regra número 1, essas duas funções são funções o quê? Essas duas funções são funções diferentes. O que você precisa entender agora é que, na verdade, a função g, deixa eu até pôr uma coisa aqui para melhorar nosso entendimento, essa função aqui é a função f, e eu vou pegar a função g, vou fazer a função g em roxo, para o roxo vai ficar ruim com esse rosa, né? Vamos pegar aqui em azul, e aí você vai pegar e pensar comigo no seguinte, professor, peraí, a gente não falou de módulo ainda, mas mesmo assim, né, talvez você esteja num ponto de aulas em que a gente não falou de módulo ainda. É lá na aula número 7, se eu não me engano, você não chegou nela, não te preocupa, você vai entender depois. Mas, invariavelmente, você vai pegar e vai me dizer o quê? Eu quero encontrar a raiz disso. Para encontrar a raiz disso, você me diria que 3 vezes x menos 6 é igual a 0, logo que x é igual ao quê? É igual a 2. Ah, legal, professor. Então, de verdade, esse gráfico aí que você está colocando aí, ó, ele faria, se não tivesse o módulo, exatamente a mesma coisa, deixa eu botar aqui, ó, função g faria exatamente a mesma coisa que a função f. Só que tem um problema, quando eu coloco o módulo, deixa eu apagar essa função azul aqui, quando eu coloco o módulo vai acontecer o seguinte, existe a parte positiva, que vai estar colocada aqui juntinha com a função f, e a parte que era negativa, ela vai ser rebatida lá para cima. Então dá uma olhada comigo, esse ponto aqui agora, ó, esse ponto que está colocado aqui, antes tocava lá embaixo no menos 6, foi rebatido, então agora toca onde? Agora toca no 6. Maravilha, não há o que dizermos a partir desse ponto. Agora, eu quero que você pense comigo numa situação importante que é, imagine, por exemplo,
que o x, dá uma olhada comigo, é igual a 3. Professor, se o x for igual a 3, deixa eu até trocar essa cor aqui para você não achar que tem que ser com aquela função, aqui a gente já falou que é o 6 positivo, imagine você que o x ele é igual a 3. Se o x for igual a 3, 3 vai estar aqui, ó. Quando o x for igual a 3, para pensar comigo, você vai me dizer que eu tenho. Quanto é o y quando o x for 3, professor? 3, tanto aqui quanto lá. 3 vezes 3 dá 9, menos 6, vai nos dar o quê? Vai nos dar 3. Então dá uma olhada comigo. A gente vai sair daqui, ó. Vamos colocar isso daqui num cinzinho aqui, só para a gente enxergar essa ideia. Eu acho que esse 3 está muito para frente, pessoal. Deixa eu voltar um pouquinho esse 3 aqui e colocar ele levemente mais para trás aqui, ó. Esse 3 está aqui. Veja só. Claro, você não ia ter que fazer isso tudo lá na hora. Eu estou te mostrando um exemplo para validar essa relação. E aí, tendo esse exemplo, você fica lá com a ideia de que, ok, mesmo que ele só falasse, eu já conseguiria saber. Então dá uma olhada. Quando o x for 3, o y vai ser o quê? Professor, quando o x for 3, dá uma olhada comigo, o y nesse exemplo vai ser 3. Então, quando o x é 3, o y é 3. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando o x for 3, aí eu vou imaginar que aqui tem um 4 e vou imaginar que aqui tem um 5, por exemplo. E aí eu vou te perguntar, quando o x for 5, o y vai valer o quê, professor? Se o x for 5, 3 vezes 5 dá 15, menos 6. 15 menos 6 vai nos dar lá em cima, olha só, vai nos dar lá em cima 9. Maravilha. Agora eu quero fazer uma coisa. Eu quero que você venha aqui, ó, apague esse domínio daqui e apague esse domínio daqui. E aí agora eu vou te contar uma coisa importante, que é o seguinte. Eu vou te dizer que meu domínio agora é o intervalo fechado de 3 até 5. Ok? Intervalo fechado de 3 até 5 nos dois. Então, a primeira coisa importante nessa história é o seguinte. O domínio da função f e o domínio da função g não são o mesmo domínio, são o mesmo domínio. Se o domínio da função f e da função g são o mesmo domínio, eu quero que você me responda uma coisa. F de x é ou não é igual a g de x dentro desse domínio? Pera, eu vou ter que mudar todo o nosso gráfico, tá? Essa parte aqui, ó, não vai mais existir. Essa parte não vai existir. Essa parte não vai existir. Os dois gráficos, pessoal, tanto da função f quanto da função g, só vão estar... Deixa eu voltar a cor aqui. Esses dois gráficos só vão estar aqui, ó. Esse é o da função f e... Vamos voltar para aquele azul lá. Esse aqui, ó, o mesmíssimo... É o da função o quê? É o da função g. Então, com isso, a gente chega a uma conclusão importante que é, eu tenho uma função f e uma função g que tem os mesmos y, f de x é igual a g de x, y das duas é o mesmo, no domínio da função f, que por acaso é o mesmo domínio da função g, mas a função f é isso e a função g é isso. E uma função modular não é uma função de primeiro grau, embora lá dentro do módulo tenha uma expressão modular. Então, o que ele está dizendo? Que, então, a função f e a função g são iguais, pessoal. Elas até poderiam ser iguais, mas não é obrigado a ser igual. Então, o item 01 é um item o quê? É um item falso. Repito, se você imaginar outras equações, eventualmente aqui, você também vai conseguir imaginar. Eu tentei pegar a ideia mais simples para a gente construir essa relação que a gente tem lá. Então, vamos colocar uma coisa aqui, ó. Item 01, vamos estar lá naquele cantinho. Item 01 é um item falso, perfeito? Item 01 é um item falso. Agora, deixa eu limpar isso daqui. E eu quero, se eu limpo inclusive o item 01, aí nossa vida não adianta, né? Vou colocar lá, ó. 01 é falso. Muito bem. Deixa eu avançar para o próximo item aqui. E o próximo item te diz o quê? Se f é uma função definida por 1 quando x pertence aos racionais e 0 se x pertence aos irracionais, então f não é nem par e nem ímpar. Pessoal, para pensar numa coisa comigo aqui, ó. Quando eu tenho a função com racionais, vou por aqui, ó. Se x pertence aos racionais, você vai pegar e vai me dizer uma coisa. F de 2 vai ser igual a 1, f de menos 2 vai ser igual a 1. Então, quando o f do x de uma e o f do x da outra são iguais, essa função é uma função o quê? É uma função par. Se for racional, já é par. Agora, se a gente colocar aqui, ó, f de irracional, raiz de 5
vai te dar 0. E f de menos raiz de 5 também vai te dar 0. Lembra, uma função é par quando a gente tem o quê? Uma função é par, vou por aqui, ó, é par se f do x positivo é igual a f do x negativo. E você lembra da aula? A gente chegou a falar sobre o quê? Chegou a analisar graficamente essa função. Mas aqui dá para provar dessa maneira que ela seria par. O item 2 é um item falso, porque ele está dizendo que f não é nem par nem ímpar. Eu consigo provar que ela seria par. Então o item 0,2 também é um item o quê? Também é um item falso. Então o item 2 é um item falso. Muito bem. Se a gente tem o item 1 falso e o item 2 falso, dá uma olhada comigo no item 04. Deixa eu apagar essas ideias aqui da questão anterior. E o item 04 está nos contando, peraí, o item 04 está nos contando que se f está definida dos reais num intervalo de a até mais infinito, e essa função, pessoal, está escrita como o quê? Essa função está escrita, peraí, como f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 9, ele afirma que essa função é uma função o quê? Sobrejetora. Vamos lembrar de uma coisa? Para que uma função seja sobrejetora, você vai me dizer que a imagem da função tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao contradomínio, ok? A imagem da função tem que ser igual ao contradomínio. Agora, o que nós temos é uma função de segundo grau, e quando a gente tem uma função de segundo grau, dá uma olhada comigo, ela toca o eixo y no 9. Eu vou te perguntar uma coisa, eu vou encontrar as raízes, e eu vou por aqui, ó. X ao quadrado menos 4x mais 9 igual a 0. Se x ao quadrado menos 4x mais 9 é igual a 0, quem são os dois números que somados nos dão 4 positivo e que multiplicados nos dão 9, ok? Somados dão 4 positivo e multiplicados dão 9. Aí você vai dizer, caramba, professor, não consigo enxergar esses dois números. Então vamos ver uma coisa? Pera aí. Você vai pegar e vai me dizer o quê? Vai me dizer que o delta, nesse caso, é igual a b quadrado menos 4 elevado ao quadrado, que dá 16, menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 9. E aí eu vou ter que delta, na verdade, é igual a quanto? É igual a menos 20, né? 16 menos 36. Peraí, professor. Quer dizer que essa expressão é uma expressão de segundo grau, de concavidade voltada para cima, mas que não toca no eixo o quê? Não toca no eixo x, porque o delta é negativo, e quando o delta é negativo não existem raízes reais. Então você vai pegar e vai fazer, peraí, deixa eu até mudar essa cor aqui, ficou ótimo, mas deixa eu mudar essa cor, olha só. Você vai me dizer que a gente tem mais ou menos isso daqui. Concavidade para cima, porque o número que multiplica x ao quadrado é um número o quê? É um número positivo. Não toca no eixo x. Agora, me responda uma coisa. Se a gente olhar para essa expressão, a primeira coisa que eu vou te perguntar é, dá ou não dá para calcular, pessoal, o y do vértice? Porque, para pensar comigo, esse ponto aqui embaixo, ó, esse ponto aqui embaixo é o vértice. E você lembra que a imagem de uma expressão de segundo grau, a imagem de uma expressão de segundo grau, peraí, a imagem de uma expressão de segundo grau é essa linhazinha aqui, ó. O valor mínimo da imagem, pessoal, é o que nós chamamos de y do vértice. E y do vértice, lembra comigo? É a mesma coisa que menos delta dividido por 4 vezes o a. Eu queria chamar sua atenção para uma coisa que é, o exercício até faz isso de propósito, que é, ele coloca um a aqui, ó, mas esse a não é o mesmo a que a gente tem lá, pessoal, de uma equação de segundo grau, né, de uma função de segundo grau. É um a da fórmula aqui e o a genérico que ele colocou lá. Então dá uma olhada comigo. O y do vértice será menos delta, a gente já calculou. Se não tivesse calculado, calcularia agora. Menos o delta, que vale menos 20, dividido por 4 vezes o a, e o a vai valer quanto, pessoal? O a vai valer 1. Então, o y do vértice é 20 dividido por 4, que vai nos dar 5. Então, esse valor mínimo aqui embaixo é igual a 5. Se esse valor mínimo aqui embaixo é igual a 5, me responde uma coisa. Qual é a imagem dessa função? Qual é... Ups, deixa eu trocar essa cor aqui. Qual é, pessoal, a imagem... Eu estou na forma errada, pera. Qual é a imagem dessa função? Ah, professor, a imagem dessa função é um intervalo fechado de 5
até mais infinito, porque lembra comigo? Imagem de uma função é o lugar do eixo y onde tem o quê? Imagem de uma função é o lugar do eixo y onde tem gráfico. Para pensar. Para que uma função seja sobrejetora, é obrigatório que a imagem seja igual ao quê? É obrigatório que a imagem seja igual ao contradomínio. Se a imagem tem que ser igual ao contradomínio, significa dizer o quê? Significa dizer que o valor do A, nesse caso, realmente tem que ser igual a 5, perfeito. Então, item 04, olha que bonitinho, esse é um item o quê? Esse é um item verdadeiro, perfeito? Item 04 é um item verdadeiro. Bela questão, tá? Agora, depois do item 04, deixa eu passar aqui para o item 08 e eu vou limpar um pouco isso daqui, ó, para pegar só o que realmente nos interessa. No item 08 ele diz, olha, considere uma função afim. Pessoal, uma função afim é uma função de grau 1, né? Uma função de primeiro grau. Pode ser chamada de função de polinomial de primeiro grau, pode ser chamada de uma função afim, mas o que interessa aqui nessa função afim é que ele vai pegar e vai te dizer o quê? Que ela é decrescente. Então, dá uma olhada comigo, eu tenho lá uma função f de x, que é a mesma coisa que y é igual a que multiplica x mais b. Como o enunciado está afirmando? Como o enunciado está afirmando que essa função é uma função decrescente, então a primeira coisa que a gente vai gravar é, eu preciso lembrar que o valor do A é um valor o quê? É um valor negativo. O enunciado começa nos contando o seguinte, olha, f de 1 é igual a 1. Então dá uma olhada comigo. F de 1 vai nos dar y igual a 1, que é a mesma coisa que A vezes 1 mais B. Ou seja, A mais B é igual a 1. Essa é a primeira consideração que a gente tem aqui. Depois o enunciado vai pegar e vai te falar do quê? Vai te falar que f, O de f, a FOF de 0, ok? A FOF de 0, função composta por 0, ela vale quanto? Ela vale menos 3. Para pensar comigo, o que é a FOF de 0? Deixa eu te perguntar uma coisa. FOF de 0, eu vou por aqui, ó. É a mesma coisa que a f da f de 0. Que nesse caso, diz o enunciado, vai valer quanto? Vai valer menos 3. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto é que vale, pessoal? Quanto é que vale a f de 0? Professor, f de 0 é quando eu pego e coloco 0 lá no lugar do x. Então, dá uma olhada comigo. A f de 0 é a mesma coisa que A vezes 0 mais B. Então, a f de 0 é igual a quanto? É igual a B. Se a f de 0 é igual a B, você vai me dizer o seguinte, olha, f de B é a mesma coisa que menos 3. Agora, o que é f de B? Seguindo a mesma linha de pensamento. F de B é A vezes B mais B, ok? A vezes B mais B, que nesse caso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 3. Agora, me responda uma coisa. Você tem aqui, até o momento, duas equações envolvendo A e B. Eu vou pegar essa equação aqui, ó, e vou te dizer que A é igual a B menos 1. Se A for igual a B menos 1, eu vou por lá, ó. B menos 1 vezes B mais B é igual a menos 3. Apesar de que, vamos fazer uma coisa, até é bom você pensar nisso, olha. O que eu sei de verdade é que o A tem que ser um valor o quê? Menor do que 0. O que vai acontecer aqui é assim, ó. Se eu fizer exatamente como eu estou fazendo, eu vou encontrar dois valores para o B, que vai cair numa equação de segundo grau, e aí depois eu vou ter que testar no A para ver quem que vai dar positivo ou negativo. Então, ao invés de ter esse retrabalho, a gente poderia ter mudado, ó, vou mudar a ordem aqui, ó. Poderia ter mudado essa estrutura e dito o seguinte, já vou dizer desde agora que B é igual a 1 menos A. E se B for 1 menos A, eu vou por aqui, ó, A que multiplica 1 menos A mais 1 menos A é igual a menos 3. Atenção, A vezes 1 vai nos dar A vezes menos A quadrado vai nos dar menos A quadrado, mais 1 menos A igual a menos 3. Dá uma olhada comigo. Mais A e menos A a gente simplifica. Eu fico com menos A quadrado igual a menos 4. Vou multiplicar a expressão toda por menos 1. Eu fico com A quadrado igual a 4 positivo. Então eu tenho que A pode ser 2 positivo, raiz quadrada de 4, ou pode ser menos 2. O enunciado lá no início já tinha nos contado que essa função é uma função o quê? Decrescente. Então quer dizer, necessariamente, que o A, pessoal, não é 2. Quanto é o A para esse exercício? O A vale menos 2.
ok? O A vale menos 2. E se o A vale menos 2, eu vou por aqui do lado, ó. Então, pensa comigo, quem é B? B é 1 menos 2. Se B é 1 menos 2, perdão, 1 menos o A, que é menos 2. 1 menos o menos 2 vai nos dar B igual a 3. Então, nós temos o valor do A e temos o valor do B que vale 3. Se eu tenho o valor do A e tenho o valor do B que vale 3, você pode me dizer que a função f de x é o A, que vale menos 2 vezes x, mais o B, e o B vale quanto? O B vale 3. E aí a pergunta do exercício é, quanto vale f de menos 10? Ou melhor, f de menos 10 é um número primo, né? Essa é a pergunta. f de menos 10 é menos 2 que multiplica menos 10, vou até por aqui, ó, menos 2, que multiplica menos 10 mais 3. Então f de menos 10 vai ser 20 mais 3, que vai nos dar o quê? 23. E 23, diz o enunciado, é um número primo. É verdade, 23 é um número primo. Então o item 08 também é um item o quê? Também é um item verdadeiro. Até esse momento, o somatório é igual a quanto? Somatório é igual a 12, perfeito? Agora, vamos limpar isso daqui. Eu quero ir para o próximo item. Deixa só eu já apagar isso que a gente fez aqui, para a gente pensar no seguinte. Bom, vamos colocar o próximo item lá. E o próximo item é grande, falando sobre o quê? O próximo item é grande, falando sobre logaritmos. Vamos pôr uma coisa aqui, ó. Eu vou apagar tudo e são verdadeiras. O item 04 e o item 08. Então, verdadeiras até agora, 04 e 08. Depois a gente faz a soma. Olha o item 16, é uma questão de logaritmos. E o item 16 vai dizer o seguinte, né? Logaritmos é um dos nossos últimos assuntos lá. Você não chegou lá ainda, não tem problema. Você pode ir lá, assiste essa aula, depois você volta, embora seja sempre melhor se você assiste a estrutura na sequência que a gente propôs, porque aí você vai construir melhor toda a estrutura que a gente tem lá. Agora dá uma olhada. O nível de potência sonora N é uma medida da carga de energia de uma fonte e é definido por N igual, tem uma falhinha aqui, ó. Deixa eu pôr aqui para você, ó. É definido por N igual a 10 que multiplica, pulou a linha lá, 10 que multiplica o logaritmo de 10 ao quadrado vezes W. Sendo W a potência sonora da fonte e N expressa em decibéis dB. Se a potência sonora de um alto-falante for multiplicada por 10, a potência sonora W de um alto-falante for multiplicada por 10, então o aumento do nível da potência será igual a quanto? Bom, vamos ver uma coisa. A primeira ideia que eu queria que você lembrasse aqui, ó, vamos usar um conceito, pessoal, lá um conceito lá do início dos logaritmos, que é o seguinte, esse 10 multiplicando aqui, ó, matematicamente falando, ele vai sair de lá e vai vir para cá como se fosse o quê? Como se fosse um expoente. Então, na verdade, a gente vai dizer que n é igual a logaritmo de, e não é 10 elevado a 2, né? Ó, 10, ó, tá errado, ó. 10 elevado a 12. Logaritmo de 10 elevado a 12, que multiplica W, tudo isso elevado ao quê? Tudo isso elevado a 10. Pensando aqui na estrutura de potências, n é a mesma coisa que logaritmo de 10 elevado a 12 elevado a 10, dá 10 elevado a 120, que multiplica W elevado a 10. Logo, a base do logaritmo, pessoal, quando não aparece base, é porque a base é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que 10. Então, usando ainda as propriedades de logaritmo, você vai me dizer que logaritmo de uma multiplicação vira o logaritmo de uma soma, né? Vira a soma de dois logaritmos, que é essa propriedade aqui, ó. Vamos colocar ela aqui. Se eu tenho logaritmo de A vezes C numa base B, isso é a mesma coisa que logaritmo de A na base B mais logaritmo de C na base B. O que eu vou fazer é isso. Logaritmo de 10 elevado a 120 na base 10 mais logaritmo de W elevado a 10. Vou refazer aquela propriedade que eu tinha apagado e vou te contar uma coisa. Em primeiro lugar, a base aqui vale 10, a base aqui vale 10. E eu vou te contar uma coisa, esse 120 pode vir lá na frente multiplicando e logaritmo de 10 na base 10 vai dar 1. Ou tem uma outra propriedade, né? Lembra que logaritmo é construído de propriedades que diz assim, ó. Se eu tiver logaritmo de B numa base B elevado a um expoente n qualquer, a resposta é n. Então, nesse caso agora, eu tenho que n é igual a
log de 10 elevado a 120 na base 10 vale 120, mas, para pensar comigo, refazendo a mesma propriedade, esse 10 sai daqui, passa lá na frente fazendo o quê? Multiplicando. Então, mais 10 vezes o logaritmo de W, ok? 10 vezes o logaritmo de W. A informação do enunciado diz, se a potência sonora de um alto-falante for multiplicada por 10, então o aumento do nível de potência será de 10 decibéis. Para pensar. Imagina que nós temos aqui, um W, vou imaginar lá, ó, se o W for igual a 1, você vai me dizer que o nível de potência é 120 mais 10 que multiplica logaritmo de 1 em qualquer base, vale 0. Então, quando o W é 1, o nível de potência vale 120. Legal. Agora, se o W for igual a, eu vou pegar o quê? 10, antes era 1, eu vou multiplicar por 10. O nível de potência agora vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 120 mais log de 10 na base 10, que vai dar 1, vezes 10, que vai nos dar 10. Então, quando a gente multiplica, ó, era 1, eu multipliquei por 10. Quando eu multiplico a potência sonora por 10, o nível da potência aumenta em 10, não é que multiplica por 10. Ele fica 10 a mais, porque o nível de potência agora aqui vai ser quanto? Vai ser 130. E se você continuar fazendo essa multiplicação, se eu multiplicar por 10 de novo, ele vai aumentar 20. Se eu multiplicar por 10 de novo, ele vai aumentar 30 e assim progressivamente. Perfeito? A consequência disso é que o item 16 também está na coleção dos itens verdadeiros. Então, até agora são verdadeiros os itens 4, 8 e 16. Então, até agora, nossa soma é igual a quanto? Até o momento, nossa soma vale 28, né? Vamos ver se isso vai mudar ainda. Aí, dá uma olhada comigo, a gente tem aqui um item, que é um item barra pesada, porque é um item falando de quê, pessoal? Um item falando de uma inequação. E toda vez que a gente tem uma inequação, a gente tem que tomar cuidado, porque as inequações, né, elas demandam muito trabalho, muita observação. Então, eu quero que você observe o seguinte, dá uma olhada. Item 32. A primeira coisa importante é, você está vendo que a gente tem aqui, ó, maior do que 5. Lá na aula de inequações a gente deixou muito claro, não tem esse maior do que 5, pessoal. Tem que ser maior do que o quê? Tem que ser maior do que 0. Então, o nosso primeiro passo é pegar esse 5 e levar ele para lá negativo. Ah, professor, mas esse x mais 2 está dividindo, não pode vir para cá multiplicando? De jeito nenhum, porque senão a gente deixa fora uma parte da resposta. Então não pode. O que a gente vai fazer? Você vai pegar e vai pôr lá, ó. Eu tenho x ao quadrado mais 5 vezes x mais 1 dividido por x mais 2 menos 5, agora sim, maior do que 0. Maravilha. Vou ter que tirar o mínimo. O mínimo dessa história toda é x mais 2. Então vamos tirar o mínimo, que é x mais 2. X mais 2 dividido por x mais 2 vai dar 1, vezes x ao quadrado mais 5x mais 1, vai nos dar x ao quadrado mais 5x mais 1. Menos, dá uma olhada comigo, 5 que multiplica x mais 2, porque o mínimo vai dar lá, né? Isso aqui é 1, então vai ficar menos o 5 que multiplica x mais 2, vou deixar o menos lá fora, tá? Vai me dar 5x mais 10, tudo isso maior do que 0. Repito, depois eu mexo no sinal. Isso nos dá o quê? Isso nos dá x ao quadrado mais 5 vezes x mais 1 menos 5x menos 10 dividido por x mais 2 maior do que 0. Mais 5x e menos 5x a gente faz o quê? A gente corta. Então você vai me dizer que eu tenho x ao quadrado, 1 com menos 10 nos dá menos 9, dividido por x mais 2 tem que ser o quê? Tem que ser maior do que 0. Maravilha, organizamos as coisas, temos a expressão maior do que 0, e aí você vai me dizer, ah, professor, agora eu vou fazer aquele esquema, né? Eu vou dizer que a parte de cima é uma parte A e que a parte de baixo é uma parte B, assim como a gente viu nas aulas aqui. O que vai acontecer então? Você vai pegar e vai me dizer o que? Olha, o nosso próximo passo, e quanto mais organizado é o seu processo para fazer isso melhor, o nosso próximo passo é dizer o seguinte, olha, o A, pessoal, ele é igual ao quê? O A, ele é x ao quadrado menos 9 igual a 0. Então, ele é x igual a mais ou menos 3.
Repito, o único objetivo com esse procedimento é encontrar as raízes. Assim como para o b, nós temos que x mais 2 é igual a 0. Então, x é igual a quanto? X é igual a menos 2, ok? X é igual a menos 2. Então, vamos colocar aqui menos 2. Aí, o que a gente vai fazer é um eixo para cada um. Então, eu vou por aqui, ó. Temos um eixo, vamos trocar a cor desse eixo. Temos um eixo para a parte A, um eixo x para a parte A, e temos um eixo x para a parte B. Se a gente tem um eixo x para cada uma dessas partes, me responda uma coisa. A parte A é uma expressão crescente, desculpa. A parte A é uma parábola de segundo grau, de concavidade voltada para cima, que toca o eixo x, ora no menos 3, ora no mais 3. Então ela está fazendo, deixa eu botar ela aqui, ó. Ela está fazendo, vou deixar um pouquinho mais espesso, ela está fazendo, peraí, isso daqui. Você vai entender porque eu exagerei tanto nesse espaço que está colocado aqui, ó. E aí, dá uma olhada comigo. Aqui a gente sabe que a gente tem o menos 3 e lá na frente a gente tem o quê? O 3. Ah, mas é aberto ou é fechado? Não importa agora, tá ok? Não importa agora. Você tem uma segunda expressão, que é uma expressão de primeiro grau crescente, e essa segunda expressão de primeiro grau crescente toca o eixo x exatamente aonde, pessoal? Toca o eixo x exatamente em menos 2. E dá uma olhada comigo, menos 2 é um valor que está colocado, vou até reduzir aqui, ó, menos 2 é um valor que está colocado ali dentro. Legal, então esse ponto aqui, insisto, ele vale quanto? Ele vale menos 2. A nossa próxima pergunta, a gente fez várias vezes isso na aula, nossa próxima pergunta é o quê? Onde é positivo, onde é negativo, professor? É positivo, e quando eu falo de positivo e negativo, lembra? Uma função é o quê, professor? Uma função é y. Se você assistir a aula, você lembra disso com muita clareza. Se uma função é y, quando que é positivo e quando que é negativo? Positivo quando o gráfico está acima, então antes de menos 3 é positivo, entre menos 3 e 3 é negativo, e à frente de 3 é positivo, para y. Onde que a segunda é positiva e negativa? Negativa antes de menos 2 e positiva à frente dele. Maravilha. Mas o que a gente quer realmente, o que nós queremos realmente é a expressão A dividida pela expressão B. Então eu vou pôr aqui para ti, ó, expressão A dividida pela expressão B. A primeira coisa que a gente faz é trazer para cá as raízes. Então dá uma olhada comigo. A primeira raiz que a gente tem lá é o menos 3. Depois, vou até pegar desde lá de cima, ó. Depois a gente tem o 2 negativo. E depois, por fim, a gente tem o quê? A gente tem o 3. Então não dá para esquecer que nós temos aqui, ó, o menos 3, que nós temos aqui o menos 2 e que nós temos aqui o 3 positivo. O que a gente vai fazer, pessoal? Vai fazer o que a gente foi treinado sempre. Pensa comigo. Positivo dividido por negativo antes do menos 3 dá negativo. Negativo dividido por negativo entre o menos 3 e o menos 2 dá positivo. Negativo dividido por positivo dá negativo. E positivo dividido por positivo vai nos dar o quê? Vai nos dar positivo. O que é que o exercício quer? E é só agora que eu te faço essa pergunta. O exercício quer valores maiores do que 0. O bom disso é que eu nem preciso me preocupar com o quê? Nem preciso me preocupar com o denominador. Perfeito? Nem preciso me preocupar com o denominador. Porque o denominador não pode ser igual a 0, mas nesse caso já não era desde o início. Onde estão os positivos, professor? Os positivos estão de menos 3 até menos 2 aberto e de 3 até mais infinito. Então, a solução dessa expressão, dá uma olhada comigo, a solução dessa expressão é x maior que menos 3, menor que menos 2 ou x maior do que 3. O enunciado está dizendo assim, ó, então, existe um x que pertence aos inteiros não positivos, né? Isso aqui é inteiros não positivos, que satisfaz essa equação. Existe um inteiro não positivo que satisfaz essa equação? Menos 3 não satisfaz, menos 2 não satisfaz, entre menos 3 e menos 2 não tem nenhum inteiro. Então esse item é um item o quê? Esse item é um item falso, ok? Item 32 é um item falso, trabalhoso e falso, diga-se de passagem. Agora, depois do item 32, você vai dizer, não, agora tá tranquilo. Tem um item que é mais trabalhoso ainda, eu acho, que é esse daqui. Você quer ver uma coisa? Você vai pegar e vai pôr aqui, ó. São verdadeiros até agora, então, o 04, o 08 e o 16. Deixa eu limpar isso tudo.
Mil perdões, tem um despertador tocando aqui a essa hora. Pera, né? Você nunca saberá a hora em que essa aula foi gravada. Então dá uma olhada comigo aqui. Ah, agora sim. Então, veja só, o que a gente tem? São verdadeiros o item 4, o item 8 e o item 16. Deixa eu botar aqui, ó. Verdade, o item 4, mais o item 8, mais o item 16. Item 32 é um item falso. E dá uma olhada comigo no item 64. E o item 64 começa contando o quê? Considere as funções reais, dá uma olhada comigo. Uma primeira função real, f de x igual a módulo de x menos 2. E uma segunda função que tem várias etapas, né? Ela tem x mais 2, ela tem 5 e ela tem menos 9. O contorno da região limitada pelos gráficos de f e de g é um polígono convexo cuja soma dos ângulos internos vale 540. Vamos começar fazendo uma coisa importante aqui, ó, que é interpretar graficamente essa expressão. Não tem muita saída para isso. Dá uma olhada comigo. Agora, vamos lá. Você chegou até esse ponto e você já identificou o item 4, o item 8 e o item 16 verdadeiros. Vamos supor que você viu os 3 ali. Eu não perderia tempo fazendo esse item, tá? Minha sugestão seria essa. Dá uma olhada comigo. Numa função tradicional qualquer, numa função tradicional de primeiro grau qualquer, isso daqui toca o eixo y onde? Toca o eixo y em menos 2, toca o eixo x em 2. Então, esse gráfico, dá uma olhada comigo, dessa primeira função que eu vou botar em rosa, esse gráfico da primeira função que eu vou botar em rosa, ele estaria fazendo mais ou menos isso daqui, né? Ele viria de menos infinito a mais infinito. E tocaria o eixo x, pessoal, isso é importante, tocaria o eixo x aonde? Tocaria o eixo x em 2, o eixo y em menos 2. Só que está em módulo. E se está em módulo, a gente tem um problema que é a parte de baixo ela não existe. Né? Ela tem que ser rebatida. Então, deixa eu só desfazer um negócio aqui. Vamos mudar essa espessura. A parte de baixo tem que ser rebatida. Esse gráfico faria isso para lá. E depois esse gráfico faria isso para cá, ó. Tocando, pessoal, o eixo y agora... Quando estava lá embaixo, tocava em menos 2. Como foi rebatido, né? O gráfico dobra ali em cima do x. Como esse gráfico foi rebatido, ao invés de tocar em menos 2, ele passa a tocar onde? Ah, professor, ele toca na mesma proporção, então ele toca no 2. Então, a primeira parte do gráfico que a gente tem é essa. Esse gráfico é o gráfico da função o quê? Esse gráfico é o gráfico da função f, que é uma função modular. Agora, dá uma olhada comigo. A próxima função, e vamos notar um negócio importante aqui, que é o seguinte. Isso daqui, ó, é 2. A próxima função diz assim. De 3 para trás, então vamos começar botando aqui, ó. Vamos começar colocando aqui o 3. De 3 para trás, deixa eu botar em outra cor. De 3 para trás, perdão, o nosso gráfico é uma reta o quê? É uma reta crescente, tocando x em menos 2. E uma pergunta, quando x for 3, 3 mais 2 vai nos dar o quê? Vai nos dar 5. Então dá uma olhada comigo. Quando x for 3... 3 mais 2 nos dará o quê? 3 mais 2, olha lá, ó. 3 mais 2 vai nos dar 5. Não se preocupe se vai ficar perfeitinho ou não. O que nos interessa aqui é a ideia. Então, toca o gráfico nesse ponto e aquele valor que está colocado lá vale 5. Uma pergunta. Antes de 3... Esse gráfico é uma crescente tocando y em menos 2 e tocando o que, pessoal? E tocando x em menos 2. Então, esse gráfico aqui, ó, deixa eu ajeitar para você, ele teria que estar fazendo, vamos colocar ele em laranja, deixa eu ver se vai dar o contraste que eu estou esperando aqui. Esse gráfico deveria fazer isso daqui, ó. Toca o y no 2 e vai tocar o x lá atrás, eita. Vai tocar o x, eu já vou mudar uma coisa aqui que é melhor a nossa vida. Vai tocar o x lá atrás no 2. Tá, então deixa eu mudar um negócio. Só pra gente aceitar, pessoal. Lá na hora, tudo isso é trampo, né? De enxergar exatamente onde que tá tocando, como que tá funcionando. Então dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu botar o gráfico que a gente apagou. E eu vou te contar que isso daqui tá tocando no 2. E o gráfico em laranja, que é a primeira parte do gráfico G, ele toca lá atrás no menos 2. Ele toca lá atrás no menos 2 e nesse ponto ele vai ter isso. Aí dá uma olhada. De 3 até 4, o gráfico é um gráfico o quê? Constante.
Então, de 3 até 4, o gráfico colocado aqui, ó, é constante. Vamos entender que esse ponto colocado aqui, ele vale o quê, pessoal? Ó, quando for 4 para o x, o y diz o enunciado também vai valer o quê? O y diz o enunciado também vai valer, também vai valer 5. Então, é uma parte constante que a gente tem para esse gráfico. Então, isso daqui é 4. E de 4 para frente, esse gráfico é 9 menos x. Então, é um gráfico decrescente que tocaria o eixo y no 9, para nós nem é relevante, e que tocaria o eixo x aonde, pessoal? Tocaria o eixo x em 9, tá ok? Toca y e x em 9. Então, esse gráfico vai estar colocado, peraí, aqui, olha só, e vai fazer, vai fazer isso daqui, ó. Esse é o gráfico que a gente vai ter lá, quando x é maior do que 4, eu tenho isso. Ele vai lá tocar no eixo y, aonde, pessoal? Vai lá tocar no eixo y em 9. Essa é a condição primária que a gente tem aqui. Se essa é a condição primária que a gente tem aqui, eu queria que você observasse uma coisa importante, que tem um erro no meu gráfico. Desculpa, eu vou te mostrar já qual é o erro. Olha só. Eu estou dizendo que no gráfico rosa, quando x... Deixa eu só ajeitar esse 9 aqui. Ó, aqui tem um 9. Essa em laranja, desculpe, é a função g. E, pessoal, quer ver uma coisa? Na função f, se o x for igual a 3, então f de 3 vai valer quanto? Vai valer 1. Então, desculpe, tem um erro aqui no meu gráfico, ó. E esse erro consiste no seguinte. Esse ponto aqui, veja comigo, esse ponto aqui, ele não pode estar naquele lugar. Tá ok? Está um pouquinho mais para baixo. Na verdade, quando x for 4, ele vale 2. Deixa eu pôr aqui para ti, ó. Quando x for 4, então, quando x é 4, quando x é igual a 4, f de 4 é igual a 2. Então, você vai pegar e vai me dizer que a outra parte do gráfico está fazendo isso daqui. Opa! A outra parte do gráfico está fazendo isso daqui, ó. Você vê que questão trabalhosa, principalmente lá na hora. Então, a outra parte do gráfico, ela deveria fazer isso, mais ou menos. Quando x for 4, o y vale 2. Então, esse é o gráfico que a gente vai ter lá, tá ok? Não é como eu tinha imaginado, bonitinho ali. É porque eu fiz a primeira e não estava vendo a segunda. Legal, essa inclinação aqui é um pouquinho diferente, mas não vai mudar muito disso. Lembrando que esse ponto colocado aqui, ele vale o quê? Esse ponto colocado aqui, ele vale 2 positivo. Agora, acaba se formando uma figura da intersecção desses gráficos, que é, veja você, essa figura aqui, ó. Essa figura que você está vendo aqui, ela tem o quê, pessoal? Ah, professor, essa figura que está colocada aí, ela tem um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados e 5 lados. Pergunta, como que é a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer? Soma dos ângulos internos é 180, que multiplica o número de lados menos 2. Então, soma dos ângulos internos é igual ao quê? É igual a 180, que multiplica 5 menos 2. Soma dos ângulos internos é 180 vezes 3, que vai nos dar 540 graus. Então, o item 64 também é um item o quê? Item 64 também é verdade. Então, na verdade, a resposta aqui vai ser 80, vai ser 92. A soma para essa questão vale 92, ok? Tinha 4 itens verdadeiros e é uma questão bastante elaborada, tem que tomar cuidado com a interpretação que você está fazendo dela lá. A gente já viu outras questões desse tipo na Federal, então não dá para brincar muito não, legal? Essa é a questão da Federal de 2022. A gente se encontra na próxima questão. Tchau, tchau!